Olá a todos! Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o algoritmo do método de eliminação de Gauss. Primeiramente, esse algoritmo ele tem duas fases. A primeira fase é a fase de eliminação, aonde a gente vai anular os coeficientes. A segunda fase é a fase das substituições retroativas, aonde a gente vai resolver o vetor solução. Nesse notebook Jupyter, a gente tem o algoritmo completo que pode ser executado no navegador de internet. A primeira parte a gente tem o algoritmo, propriamente, e na segunda parte a gente tem a execução do programa, com a entrada da matriz de coeficientes, a matriz dos termos independentes, a execução e a resolução. A gente pode executar. Certo? E ele vai mostrar o resultado para a gente. Bem, na primeira parte, fase de eliminação, eu coloquei uma matriz de exemplo. Essa matriz ela já está parcialmente resolvida, né? Eu já tenho parte dos coeficientes anulados e eu tenho uma forma geral dessa matriz. Essa forma geral vai ser usada para criar o algoritmo. Então veja que eu indico aqui a linha pivotal e a linha que está sendo transformada. Lembre-se, a linha pivotal é aquela que contém o pivô. No caso, o pivô do próximo elemento é o elemento AKK. E a linha que está sendo transformada é a linha K mais 1, que eu indiquei aqui pela variável I. Então a gente tem duas variáveis principais. A variável K, que indica a linha pivotal e o pivô, e a variável I, que indica a linha que vai ser transformada, ou seja, que a gente vai eliminar os coeficientes. Então, lembrando lá do método, o que a gente tem é o seguinte: eu terei um multiplicador, que eu chamo de lambda. Esse multiplicador vai ser o meu coeficiente que eu quero eliminar, dividido pelo coeficiente da linha da diagonal principal da linha pivotal. Então, no caso, lambda igual a e k dividido por AKK. Seria a e k dividido pelo AKK. Depois eu faço as transformações, que é, para cada elemento dessa linha que está sendo transformada, eu vou fazer o elemento dessa linha menos o produto de lambda e a linha pivotal, AKJ. Eu sei que é a linha pivotal porque eu estou me referindo ao elemento K. E o J, ele começa em K, K mais 1, e vai até N, que é o tamanho da minha matriz. A mesma coisa eu vou fazer com o B. BI, que é dos termos independentes, vocês podem ver aqui, ele vai ser igual a BI menos o lambda vezes BK, que é exatamente o B da linha pivotal. Aqui a gente já tem uma diferença na resolução analítica de eliminação de Gauss para o algoritmo. Vejam que ele já separa. Então eu vou fazer uma operação para a matriz de coeficientes e eu vou fazer uma operação para a matriz dos termos independentes. Na nossa formalização, a gente fazia apenas uma vez e já incluía os termos independentes nas minhas operações. Para transformar toda a matriz de coeficientes em uma matriz triangular superior, ou seja, a gente quer que todos os elementos abaixo da diagonal principal sejam nulos, os índices vão ter esses intervalos. O K, ele vai de 1
até n menos 1. Por que o K vai de 1 até n menos 1? Ele vai começar na linha 1 e vai até a linha n menos 1. Lembrem, o K, que é a linha pivotal, ele nunca pega a última linha. Ele sempre vai ter que ter uma linha anterior à linha que está sendo eliminada. Então, ele nunca vai até n. E o I, ele vai de K mais 1 até n. Lembre-se, ele nunca começa na primeira linha. A gente nunca elimina a primeira linha. A primeira linha sempre vai ser uma linha pivotal. Então, ele começa de K mais 1, que é o próximo. Linha pivotal K mais 1 até N, porque eu tenho que eliminar a última linha. Então, eu preciso ir até o N, que é o tamanho da minha matriz. Esse é o algoritmo em Python. A gente usa a biblioteca NumPy, certo? A primeira fase é a fase de eliminação e a segunda fase é a fase de substituições retroativas. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse algoritmo é o seguinte: na formalização, a gente utiliza índice 1 até n. Mas no algoritmo, lembrem-se que em Python, os meus índices começam no 0. Se eles começam no 0, então eles não vão até n, eles vão até n menos 1. Então, todos os índices no meu algoritmo, eles começam no 0 e vão até n menos 1. Diferente da minha representação, onde eles começam no 1, certo? E vão até n, dependendo da minha representação. Então, olhando aqui o algoritmo, a gente pode ver que ele faz um laço, né? Uma repetição com K, certo? Ele faz uma repetição com K, porque ele vai ter que repetir na minha linha pivotal, que é o K, e ele faz uma repetição no I, porque ele precisa repetir na minha linha que está sendo eliminada, que é o I. Ok? Eu vou fazer um RAND para o K e vou fazer um RAND para o I. Então, para cada K, eu farei uma operação, várias operações em cima de I. Tem algumas observações no algoritmo para a gente entender. A primeira é que se o A e K, ou seja, o I indica a linha que está sendo eliminada. Se o elemento que está sendo eliminado ele já é 0, então eu pulo a transformação dessa linha. Se ele é 0, eu não preciso transformar, ele já é parte de uma triangular superior. O índice J, ele já inicia com K mais 1 ao invés de K. Isso quer dizer o seguinte, que formalmente a gente já sabe que o índice J em K ele já é 0. Então a gente não precisa fazer essa operação. Para um algoritmo que vai resolver uma 3x3 é tranquilo, mas uma 100 por 100, essas operações no final vão fazer diferença. Acontece então o seguinte, o A e K, que é aquele elemento que nós queremos eliminar, ele não é substituído por 0. Ele mantém o valor original. Só que, como na substituição retroativa a gente não utiliza essa posição A e K, esse conteúdo ele fica irrelevante. Mas a gente economiza uma operação. Então vamos tentar entender o algoritmo. Então, para K, entre 0 e n menos 1, lembre-se que o RAND ele não conta n menos 1. Então, ele vai de 0 até n menos 2. Ok? Na verdade, aqui a gente define n. O n é o tamanho da matriz, B. Né? Então, se for uma 3, um termos independentes de tamanho 3, o B vai ser 3. O K vai indicar até onde vai a minha linha pivotal.
ela vai começar no 0 e vai até n menos 1. Ok? Então, se o meu n for 3, vai do 0 até 2. 0, 1, 2, são 3 linhas, só que o 2 não conta. Então, são só 2 linhas, 0 e 1. Então, se eu tivesse uma 3 por 3, tá certo, linha pivotal, linha 0 e linha 1. A linha 3 a gente não usa. Para cada linha pivotal dessa, eu tenho um i, que é a linha. E ela vai de k mais 1, ou seja, se eu definir a linha pivotal 0, k mais 1 vai ser 1. Então, a minha linha de eliminação vai ser a próxima, 0 mais 1, que é 1. E ela vai até n. Se eu definir uma 3 por 3, o n vai ser 3. Certo? Mas, na verdade, não vai até 3. Né? O range vai até o número anterior ao 3, que é o 2. Então, eu vou fazer o 1 e o 2. Então, definiu a linha pivotal 0. Quem serão as linhas que serão eliminadas? A linha 1 e a linha 2. Próximo à linha pivotal é a 2, quais serão as linhas que serão eliminadas? Apenas a linha 2. E aí acabou. Ok? Então vamos lá, lembra? Quando eu defino a minha linha pivotal, vamos pegar aqui o primeiro. O meu pivô é a primeira linha, no caso seria a linha 0, então seria A00, meu pivô. E eu eliminaria o A10. Ok? Então, para eu eliminar, eu teria que fazer o quê? Primeira coisa, perguntar se esse A10, se ele já não é 0. Se esse primeiro elemento que vai ser eliminado, se ele não é 0. Ou se esse elemento que vai ser eliminado aqui como próximo, se ele já não é 0. Então, se ele for 0, você vai passar, né? Diferente de 0. Você não vai executar isso daqui. Se for diferente de 0, você vai executar. Se for igual a 0, você vai passar para o próximo. Certo? Geralmente não é diferente de 0, senão a gente estaria solucionando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir um multiplicador, que é o LAM. E esse multiplicador vai ser a linha, o elemento da linha que está sendo eliminado, o elemento que eu quero eliminar, o A e K, dividido pelo AKK, que é o elemento da linha pivotal. Vejam, quando eu uso I, eu estou usando a linha que está sendo eliminada. Quando eu uso K, eu estou usando o pivô. Então, se eu definir que o pivô aqui é 0, quem vai ser o meu A aqui? Vai ser o 0, 0. Para esse primeiro elemento, seria esse elemento aqui, né? O elemento da diagonal principal. Lembra, na formalização está A11, no algoritmo é o A00. E o multiplicador seria o quê? O A e K, ou seja, no primeiro I, o I é K mais 1, que é 1. Então, seria A10. Aqui seria A, esse elemento seria o A, linha 1, coluna 0. Então, seria esse elemento dividido pelo pivô, que é esse elemento aqui. Então, eu teria o meu multiplicador. Então, de acordo com o meu algoritmo, eu tenho que fazer a linha que está sendo eliminada. Ela vai receber a linha que está sendo eliminada, menos lambda, que a gente acabou de calcular, vezes AKJ. Desculpa. Então, para eu fazer isso, eu uso os intervalos nos índices do meu vetor. Certo? Então, a I, ou seja, a linha que está sendo eliminada, todos os coeficientes depois, ou seja, K mais 1 até N. Vejam que é o seguinte, lembra que ele disse que não começaria de K. Então, se nós fôssemos fazer tradicionalmente, analiticamente, nós começaríamos do índice A e K, ou seja, o A e 0 aqui nesse caso, linha 1, coluna 0, mas a gente não quer, a gente já sabe que o resultado da conta vai ser 0, a gente não vai fazer para esse coeficiente, a gente vai fazer para o próximo. Qual é o próximo aqui? Seria A1, linha 1, coluna 1. Seria o A11. Seria, né, para eliminar se fosse o próximo. Nesse caso aqui não, a gente não precisa. Então não eliminaria esse, mas a gente vai fazer, eliminar, não, a gente não vai eliminar, a gente vai calcular o valor dele. Para eu calcular o valor do A11,
Então seria A, K mais 1. Então esse aqui é o K mais 1. Quando ele diz que não vai fazer para cá, é que ele não vai calcular esse zero aqui. Ele já sabe que é zero. Então aqui ficaria A, K mais 1, seria eliminar a partir desse elemento até o N. Ou seja, a gente vai até, certo? O final da minha linha. Então a gente vai desse primeiro elemento, que é o K mais 1, até o final da minha linha. Quando a gente executar novamente, o AK mais 1, o K mais 1 já vai ser esse, tá? E assim sucessivamente. A gente vai multiplicando e calculando o valor de cada um dos coeficientes. É importante entender que ele vai até N, tá? Então esse A aí, K mais 1 até N, ou seja, cada uma dessas posições vai ser recalculada. Vai ser recalculada como? Cada uma dessas posições, ou seja, eu vou pegar o valor que já está lá, menos o multiplicador lambda, que já foi calculado anteriormente, vezes o A, K mais 1 até N, ou seja, lembra, K linha pivotal, ou seja, é o de cima, tá? E ele vai de K mais 1 até N. Então, se eu definir que esse aqui é o K mais 1, esse aqui é o K mais 1, em cima também é K mais 1. Só que o primeiro K aqui, o índice, ele não é I, diferente aqui, ó. Então é o índice da linha pivotal. Então eu vou pegar essa linha toda menos essa linha toda vezes um multiplicador, ok? Então essa linha toda vai ser igual a essa linha toda menos o multiplicador vezes a linha pivotal, que é a linha de cima. E eu não preciso fazer para o primeiro. Ok? Veja, calculei, já eliminei a minha linha, tá? Eu eliminei o coeficiente aqui e recalculei os coeficientes aqui. Mas eu preciso ainda fazer a operação com o termo independente. No método analítico, a gente calcula tudo junto, certo? Nós fizemos o exercício, a gente calculou tudo junto. Aqui no algoritmo a gente separa. Vou calcular os coeficientes da matriz e vou calcular o coeficiente aqui dos termos independentes. Aí eu faço assim. BI, porque é a linha que eu quero recalcular, vai receber BI, ou seja, esse elemento aqui, no caso seria o B2, vai receber ele menos o que? Lambda BK. Ou seja, lambda eu já calculei, que é o multiplicador, vezes o BK, que é o elemento que está na linha pivotal. Então o BK aqui seria o B1. Então o B2 vai receber B2 dividido pelo B1, que é o elemento que está na linha pivotal. Então esse algoritmo é fácil. Se você olhar o I como linha de eliminação e K como linha pivotal, é tranquilo, tá? E aí eu faço para a primeira linha, né? O I começou em K mais 1, depois K mais 2, K mais 3, até N, tá? Terminou, até N não, até N menos 1, né? Terminou até N-1 no algoritmo e até N na formalização. Terminou de processar, o que a gente vai ter como resposta? A gente vai ter uma matriz, tá? De coeficientes, mas essa matriz de coeficientes, que é a matriz A, ela não vai refletir o método analítico. Por quê? Porque a gente decidiu aqui embaixo, ó, que o índice J ele começa em K mais 1, ou seja, aonde deveria ser 0, não vai ser 0. A gente não vai atualizar o valor. Mas, como na substituição retroativa não utiliza essas posições, não vai fazer diferença no cálculo. Então, se vocês mandarem imprimir o A, vocês vão ver que as posições onde deveriam estar nulas, zeradas, algumas delas não estarão, tá? Porque o algoritmo, a gente não faz essas operações. Mas
Os coeficientes que vão ser usados depois na substituição retroativa, todos eles vão estar com o valor correto. E o B, ele vai ter a minha matriz de coeficientes modificada, tá? Para matriz triangular superior. Certo? Então, só lembrando, em Python, índice da matriz parte de A00, diferente da formalização que parte de A1. Então, todos os índices devem refletir isso. O que vocês devem fazer como exercício é printar, fazer um debug aqui do algoritmo, né? Printa o lambda para ver se bate com o analítico, printa o A para ver se os valores, depois que vocês executarem, printa o A para saber se os valores dos coeficientes da triangular superior são os mesmos, printa o B para ver se o coeficiente ele é o mesmo, tá? Para poder fazer a substituição retroativa. Então vamos falar de substituição retroativa. O que vai acontecer? Formalmente a gente vai ter isso aqui. A gente vai ter uma matriz triangular superior e os termos inferiores vão ser nulos. De novo, lá no resultado, quando eu printar o B, printar o A, os termos não serão nulos porque a gente decidiu não fazer essas operações, tá? Para economizar. Mas essa parte superior da matriz ela vai estar toda correta. E o B também vai estar todo correto, tá? Então lembra lá da formalização, a gente tem uma formalização, né, para substituições retroativas. Se vocês forem ver lá nos nossos slides, vocês vão ver que a gente tem essa formalização aqui, tá? Dado xi, que sempre começa pelo n, ou seja, a última variável que vai ser representada, ok? Dado xi, ele vai ser igual a bi menos esse somatório dividido pelo ai, e todos esses são termos que eu encontro na matriz de coeficientes que foi resolvida. Lembra que a gente expandiu essa formalização para cada valor de x3, x2, x1, exemplo, mas a gente pode fazer para qualquer n. E aí a gente tem a soma, tá? Acontece que essa soma nada mais é do que operações de quê? De produto e soma. Produto e soma de coeficientes da minha matriz. Que é exatamente o que esse algoritmo ele faz. Produto e soma. Então, se a gente vê aqui no algoritmo, o que ele está fazendo? Produto, tá? E soma. Essa operação DOT é de produto escalar, né? Multiplicação de matrizes. E essa multiplicação ela tem produto e tem soma dos meus coeficientes, tá? Então, a maior dificuldade aqui é entender esse coeficiente. Para a gente entender esse coeficiente, vocês vão fazer esse exercício em casa. Vocês precisam expandir o somatório, tá? Esse somatório aqui é o mesmo lá dos slides. Então, a gente precisa expandir esse somatório para poder entender o comportamento dos coeficientes. Se você fizer em casa, eu tenho aqui um papel aqui na minha frente que eu refiz, expandir o somatório. Você vai ver que quando eu coloco esses índices, eu obtenho os mesmos índices quando eu faço analiticamente, tá? A formalização bate. Mas dentro do algoritmo que a gente vai ter aqui, esse K, tá? Primeiro é o seguinte, a gente vai trabalhar com o BK, ou seja, a gente não vai criar um novo vetor para a resposta, a gente vai usar o mesmo vetor que foi calculado anteriormente. A gente calculou B, certo? E a gente vai só substituir a resposta, né, das variáveis em cima desse B. A gente vai reaproveitar o vetor. Esse BK vai receber... Lembra da minha formalização? A minha formalização diz que é o BK. Então está aqui o BK. Lá na formalização era xi, né? Xi igual a xi menos... Então... ABI, né? XK é igual a BK. Então aqui, ó, eu vou pegar o valor de X e vou igualar igual a BK, que seria os meus termos independentes. Por que é BK e BK aqui? Porque eu estou reaproveitando. Então, no mesmo valor, no mesmo vetor de termos independentes, eu vou colocar o meu resultado.
tá? Vou reutilizar. Então, esse aqui é o meu equivalente a BK e esse aqui é o meu equivalente a XK que eu estou reaproveitando. Menos o somatório, tá? Dividido pelo AKK, tá? Que é a formalização, o AKK. Então, como é que eu consigo esse somatório? Como é um produto de somas, é uma soma de produtos, então eu vou usar a operação DOT, que é a multiplicação. E eu só preciso dizer o índice, tá? Então, esse índice vai ser baseado em quê? Eu vou pegar todos os índices AK e K mais 1 até N, certo? E eu vou pegar todos os índices de B, então esses aqui são os índices da matriz de coeficiente que eu encontrei aqui em cima. E eu vou pegar todos os índices de B, a parte da matriz, né, que comecem em K mais 1 até N. Então vejam que quando eu executar essa operação, K mais 1 até N, eu vou ter uma parte de uma matriz. E toda vez que eu executar essa operação aqui, B, K mais 1 até N, eu vou ter uma parte de outra matriz, no caso aqui, da matriz de coeficientes, tá? E aí eu vou fazer a operação DOT, que vai multiplicar essas duas matrizes, a parte de A e a parte de B. Depois que ela fizer essa operação, eu tenho um valor, tá? Esse valor vai ser subtraído de BK e eu vou dividir pelo AKK, que é o elemento da minha diagonal principal. Então, se aqui fosse o B2, para resolver X2, eu teria o A22, que seria o elemento da diagonal principal. Isso aqui, gente, vocês precisam refazer a formalização. Lembra, a gente expandiu no exercício, volta aí alguns vídeos, a gente expandiu aqui a resolução retroativa. Vocês vão ver que quando eu faço a operação, analiticamente, é a mesma coisa que essa operação aqui. Tá? Esses índices eles correspondem aos índices que a gente utiliza na resolução retroativa. Então, essa aqui é a resolução retroativa. Ele vai fazer de K para todos os Ks, então são todas as incógnitas. Ele começa no N-1, certo? Tá? Vai até o -1, só que a gente sabe que não vai até o -1, ele vai até o 0, tá? E vai subtraindo, tá? Então, se eu tiver n igual a 3, ele vai do 2 até o 0. Então, eu vou fazer para x2, para x1 e para o x0 e vou resolver todas os coeficientes. Se o n for 4, no algoritmo vai ser 4 menos 1, 3, ele vai fazer para o x3, para o x2, para o x1 e para o x0 a substituição retroativa. No final ele retorna ao B, certo? Que é a minha resolução. O B, antes, aqui em cima é o nosso vetor de coeficientes, de termos independentes, aqui embaixo ele já tem a resolução dos meus x. Ok? Aqui a nossa entrada, matriz de coeficientes A, matriz de coeficientes B, termos independentes, e a gente executa o algoritmo, dando comentário da minha matriz E, que é de coeficientes, e o índice da minha matriz de termos independentes. E executo com o resultado. Eu acho que a minha conexão caiu. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu vou ter que dar um reload, tá? Recarregar aqui. Bom, a minha internet caiu, né? Vamos ver. Enquanto ele abre,
Após esse vídeo, vocês vão ter um exercício para executar esse algoritmo com um determinado sistema de equações, tá? Eu vou fazer algumas perguntas que vocês vão ter que mexer no código para obter, tá? A resposta para essas perguntas. E aí, como já está aqui no notebook, é fácil, tá? Vocês só precisam modificar. Quem não conhece, aqui é um código Python normal, você pode adicionar aqui. Vou printar o lambda, por exemplo, né? Print run, ok? E ele vai executar meu código normalmente, tá? Normalmente sempre acontece alguma coisa, né? Aí, vou lá, certo? Modifiquei a entrada, que vocês vão fazer isso no exercício. Vão executar o algoritmo, tá? Aqui ele imprimiu o lambda, né, para mim. O primeiro lambda é 2, o segundo lambda é 1 e o terceiro lambda é 3, certo? De acordo com a parte do algoritmo que ele está executando aqui. Entrada, saída, 1, 2, 3, x1, x2 e x3. Pedi para imprimir o B, certo? Retornou o B, pedi para imprimir. Esse aqui é o meu valor de 1, 2 e 3. Então vocês podem usar o print para imprimir, por exemplo, aqui o valor de A e o valor de B, para entender que o A ele é diferente da resolução analítica. Aonde deveria ser nulo vai ter valores, porque a gente não faz essa operação. Vocês podem imprimir aqui o valor do np.dot, né, dessa operação, e vocês vão ver que o resultado dessa operação é o mesmo resultado do somatório, tá, da formalização. Isso é interessante, certo? Vocês podem imprimir os valores de K e de I para verificar as linhas pivotais e as linhas de eliminação. Então dá para fazer várias coisas, tá? Então é isso. Exercitem bem esse algoritmo que vocês vão precisar mais para frente. Obrigado.